Olá pessoal, nós vamos começar a nossa live agora, 19h30. Vamos ver quem está chegando para estar conversando com a gente. Sejam bem-vindos. Magali, Rose, eu, Carolina. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou dar um tempinho para as pessoas entrarem, para a gente começar o conteúdo. Todo mundo pegar desde o começo, para a gente poder conversar, aproveitar bem nossa conversa, tá bom? Vai ser mais ou menos 1 hora de live, às vezes dá um pouquinho menos. Mas o intuito é que seja 1 hora aproximadamente para o nosso bate-papo, né? E aí com vocês, participem, manda comentário, fala. Não guarda nada para vocês não, é um bate-papo, todo mundo tem direito de falar com a gente e a gente também. Se eu não conseguir responder na hora para vocês, depois eu vou olhar todos os comentários e respondo para vocês, tá bom? Vamos ver quem está entrando. Vamos lá. Tirar o somzinho daqui, senão atrapalha a gente, né? Tô entrando. Entrou a Lelê. Oi, Lelê. Oi, Lelê. Olha lá, Lelezinha. Vamos lá, pessoal. Bom, só vai entrando, conforme o pessoal for conversando, a gente vai voltando a falar, tá bom? Vamos começar um pouquinho contando nossa história, então? Vamos lá? Vamos começar lá no comecinho, né? Vamos começar pelo começo, como diz, né? Por aí. Antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Karina Rodrigues, eu sou consultora comportamental, sou Master Coach, me especializei na área de carreira, né? E esse vídeo tem o intuito, na verdade, de uma troca de ideias para as mulheres, e em especial porque é o mês das mulheres, mas não só para elas. Às vezes tem algum homem passando por essa situação, né? A gente também não limita, né? Acontece com as mulheres, mas também acontece com os homens. E muitas das coisas que a gente vai falar é útil para os dois lados, né? Eu programei para as mulheres por conta de ser o nosso mês, aliás. Feliz Dia das Mulheres, Feliz Dia das Mulheres. Né? Para todas vocês, pequenas mulheres, grandes mulheres, eternas mulheres, né? E aí a gente tem essa ideia de compartilhar com a mulher, mas de repente, se você nota que é uma situação de algum amigo, de algum parente que é homem, tranquilo, eu acho que nada é tão único de um ser só, né? E a ideia é que a gente bater esse papo, falar das nossas experiências, dos nossos aprendizados, e aí no final de tudo, desse bate-papo, eu vou estar passando para vocês 4 dicas de como a gente faz para se reinventar nessa questão de carreira depois dos 40. São 4 pequenas dicas para você, de repente, ter um caminho, alguma coisa em mente que possa te ajudar a entrar em ação, né? Às vezes a gente fica querendo, mas não entra em ação, tá bom? Essa daqui é a Magali, né? Minha irmã. Essa é a Rose, minha grande amiga. Muitos de vocês já conhecem as duas. Nós vamos falar um pouquinho delas agora. Vamos lá, Rose? Tá. Tudo bem, Maria, pode ser Gentileza. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Pra gente, assim, é uma alegria, né? Assim, eu já me inspirei também em depoimentos, em mulheres, me inspirei em você, minha irmã. Tive muito sua ajuda. E eu sua, né? E agora a gente tem todo o carinho de estar aqui novamente e de repente poder, assim, ser uma forma de alguém olhar pra gente e também se inspirar, se ver na gente, porque a gente tá aqui falando, não é nossa história não, não é minha, da Rose, da Karina, é a história de todas nós. E então é uma forma da gente estar juntas conversando, nós aqui, vocês aí, mas a gente tá todas juntas, né? É verdade, todo mundo só. Eu tenho até um ditado que fala assim, no mesmo barco. No mesmo barco. E essa história assim, depois dos 40 e tal, lá no
comecinho, na minha idade de 15, 16 anos, eu pensava assim, poxa, 40 anos, está tão longe. A gente pisca e já chega, né? Eu lembro que uma vez um amigo eu fiz 18 anos e um amigo meu falou assim, olha, agora passa voando. Eu olhei pra ele com uma cara assim, né, tipo... Como assim? E não é que ele tava certo, gente, passou! E o legal de tudo isso, tem uma parte legal, gente, pode acreditar que tem. O legal de tudo isso é saber que depois dos 40 não termina, né? Tantas situações que vão acontecendo na vida da gente que parece que vão estimulando para que você reme mais, dando força, dando gás para você ir avançar águas mais profundas, né? Tanto no estudo, na capacitação, na vida pessoal. E assim, a gente vai seguindo. É bem assim, a vida só acaba quando termina, gente. Enquanto tem vida, bora aí, né? Tem sempre algo novo para se viver. Vamos falar um pouquinho da história de vocês. Eu acho que é bem interessante, é bem comum para nós mulheres a questão da família, né, interferir na carreira, a carreira interferir na família, né? E muitas vezes essa interferência começa com o casamento ou com a maternidade, né? Como é que foi para vocês esse início? Quando que as duas coisas se entrelaçaram, se cruzaram? Quem quer falar primeiro vocês resolvem, porque já teve até um barulho. Agora o friozinho na barriga já passou, já estamos íntimos. Já estamos mais assim, confortáveis. E aí, como é que foi? E aí, Rose? Tá bom, vou começar. Então, como é a pergunta mesmo? Como é que começou isso tudo? Quando que você parou de trabalhar por conta de casamento, não sim. Parou? Como é que foi? Você estudava? Então, eu gostaria de falar do meu primeiro emprego, que foi numa casa de massas. Eu tinha por volta de 18 anos, né? Então ficou aquela briga em casa. Eu tinha que terminar o ensino médio, eu pedi pro meu pai deixar eu estudar à noite. Ele, não, porque não vai estudar à noite e tal. Ele tinha assim, muito cuidado, muito medo. Aí, tanto de conversar, aquela negociação em casa, tá bom, pode estudar à noite. Aí eu trabalhava durante o dia na casa de massas e terminei o ensino médio, colegial, aquele tempo, né? No Washington Luiz à noite. E esses 5 anos que eu trabalhei na casa de massas como ajudante de cozinha foi uma formação para a vida. Olha, sabe? legal, né? Porque era um ambiente familiar que eu trabalhava, tenho amizade com a dona da loja até hoje, a dona Disse, né? Ela é uma japonesa. E então aprendi a cozinhar, aprendi a fazer massas, que voltou esse período de cozinha na minha vida depois que eu tive as meninas e tudo. Mas esses 5 anos foram assim cruciais na minha vida, que eu trabalhei lá. Aí depois desse início na casa de massas, aí depois teve o falecimento do meu pai, que ensinou muita coisa pra gente, pra mim, pros meus irmãos, que ele dizia assim que eu não vou deixar herança, mas a maior herança que eu vou deixar para vocês é o estudo, ele dizia. Então a gente amava o estudo, amava o ambiente escolar por conta desse carinho que meus pais plantaram, meu pai e minha mãe plantaram em nós desde pequenos. Aí depois que eu saí da casa de massas, eu sempre mantive um sonho dentro de mim de ser secretária. Já de pequenininho meu pai perguntava, o que você vai ser quando crescer? Eu dizia secretária. E aí naquele tempo era datilografia. Você participou? Muita gente fez. Né? Eu também fiz, não parece. Aí fiz datilografia, fiz, né, e tal. Aí, quando chegou, depois da casa de massas, chegou a época do vestibular. Não fui secretária, fui ajudante de cozinha nesse tempo, né? Aí, prestei vestibular para psicologia, que era um sonho também. Fiz, passei, no dia da matrícula, emprestei o dinheiro da minha patroa, porque eu não tinha dinheiro da matrícula, e tô lá na fila para fazer a matrícula. Quando chegou antes de chegar a minha vez da matrícula, eu fiquei pensando, mas eu vou fazer a matrícula, no meu próximo pagamento eu vou ter que pagar a minha patroa, eu não vou ter dinheiro para pagar outra mensalidade, daí pensei, eu vou desistir, sair da fila da matrícula. Aí indo para a loja que eu trabalhava, né, na casa de massas, eu vi um papelzinho no chão, fazendo propaganda de um curso de secretariado da Escola Guarani, né? Um curso técnico. Eu lembro disso. Aí eu fui, fiz esse curso e dentro desse curso eu encontrei uma amiga, Eliana, né? Que ela me arrumou um emprego numa firma na Yakult, numa multinacional aqui, né? Aqui em Mogi, que ficava aqui em Mogi. Aí trabalhei durante 5 anos. Realizou o sonho. Realizei o sonho, fui secretária. Foi muito bom esse tempo também.
E aí que eu conheci meu marido, que entrou no finalzinho já desses 5 anos, entrou como gerente, né? E... Aí rolou uma paquera. Sim. Mas, peraí, antes de eu conhecer meu marido, eu fiquei vocacionada a uma ordem religiosa durante 3 anos. Olha só! Para a Ordem do Carmo, né? Participava da Paróquia do Carmo e fui vocacionada das Irmãs Carmelitas Descalças de Jacareí. Né? Então aconteceu tipo um noivado. Elas vieram aqui para Mogi, visitaram a minha casa, conversaram com a minha mãe, com os freis e marcamos a minha data de entrada no convento. Para o dia 19 de março de 94. 19 de março de 94. Só que eu conheci o Zenit em dezembro, né? Em dezembro. E aí a gente tinha aquela amizade e tal. E em janeiro ele me pediu em namoro. Eu falei, e agora? Conversei com os freis, conversei com as irmãs. E aí eles me aconselharam. Fizeram um acompanhamento comigo para fazer a experiência do namoro. E deixei a vida religiosa, né? Eu não tinha entrado, eu era vocacionada. E aí, me casei com o Zenit no ano seguinte, em 95. Só que durante esse tempo de namoro, noivado, foi rápido, um ano, a gente conversava que assim, seria melhor que eu saísse do emprego para poder a gente pensar em ter filhos logo. Eu já estava com 28 para 29 anos. Aí eu falei, já então, eu vou sair do trabalho para poder cuidar dos filhos que a gente tiver. E combinamos assim. E aí, assim que nós casamos, eu já saí do emprego e aí fiquei em casa. Cuidando das meninas. Durante 14 anos. Fiquei sem trabalhar. Saí do emprego, mas aí que veio, que eu digo que veio a vivência da Casa de Massas, entrou depois da minha vida, foi nesse período. Porque eu não tinha um registro em carteira, mas eu trabalhava em casa. Eu sempre vendi bolos, salgados. Você virava, né? E sim, durante esses 14 anos eu... Trabalhou. Só trabalhei. Você trabalhou. E você, Magali, como é que foi aí um pouquinho? Conta um pouquinho desse comecinho. Agora te ouvindo, até emociona. Porque a gente tem que valorizar muito as mulheres fortes da vida da gente, né? Sim. E aí veio aqui, você falando, veio minha avó, uma mulher muito forte, que me ensinou muito aqui nessa vida. Sempre eu via ela ali batalhando, né? Ela também naquela época nem podia trabalhar fora e tudo, mas ela tinha ali tinha ali uns afazeres, tinha uns quartos de pensão que ela alugava, né? E batalhava ali, né? E minha mãe também, nossa, me espelho muito na minha mãe, muito batalhadeira mesmo. E aí assim que eu entrei na escola, que eu comecei a escrever, ela pedia pra mim ir na feira junto com ela, para poder fazer as contas, porque ela era assim muito trabalhadeira. Ela ia, ela vendia uma peça, a pessoa dava o dinheiro para ela ia numa barraca e pedia para trocar. Numa mão ela punha o dinheiro dela, na outra mão ela punha o dinheiro que ela tinha que devolver de troco. Então quando eu comecei a saber fazer conta, ela não vai comigo para a feira. E daí eu comecei a ir com ela para a feira. Então com 9 anos eu já arrumei meu primeiro emprego, que foi numa barraquinha de coco, que era amiga dela também. Aí, desse emprego foi indo. Com 12 eu entrei no cartório, tirava xerox. Inclusive, gente, é muito interessante, porque é justamente na faculdade que hoje eu estou. Então é assim, no dia que eu pisei lá para me matricular, eu falei, nossa, eu olhei ali aquela menininha que trabalhava na xerox há tantos anos atrás. E da xerox eu consegui emprego no cartório, né, que de lá eu fui pro cartório, isso mesmo. Aí do cartório eu consegui emprego no materiais de construção, trabalhava no caixa, nossa, já foi um crescimento, né? Porque aí de lá eu consegui no escritório de despachante também, que já foi outro progresso. O meu paizinho, agradeço de coração, ele levava marmita pra mim, uma marmita tão gostosa, minha mãe fazia, e ele andava assim cerca de meia hora a pé pra ir, pra deixar a marmita pra mim, e depois pra andar mais meia hora a pé pra voltar. Então a gente sempre é legal lembrar que todos os passos da gente teve alguém por detrás, muitas pessoas por detrás que calçou e alicerçou ali aqueles passos. E aí de lá eu consegui no banco. Nossa, e foi muita alegria, porque meu próprio patrão do despachante me deu um apoio para eu conseguir no banco, que era um sonho muito grande naquela época. Aí eu já estava com 15 aninhos. Quando eu fui pro banco. Muito obrigada. Aí pro banco.
Aí, gente, pro banco eu saí. Quando eu saí do banco eu já tinha 2 filhos, né? E também é importante uma passagem da minha vida que com 20 anos eu fiquei viúva. E foi marcante pra mim, né? Eu tinha um filho. E aí foi difícil e aí eu me senti assim, muito precisando mesmo de trabalhar. Então, realmente, eu optei pelo trabalho, né, para eu poder manter minha família e tudo. Aí eu conheci um companheiro muito bacana, estamos juntos, tem 26 anos, um abraço para vocês, se estiverem vendo, Carlos. E aí, um companheiro que dá uma força aí para mim. E aí a gente trabalhou juntos por 20 anos. A gente tem uma oficina mecânica e foi assim, em 2013, assim, deu uma coisa assim na minha vida, sabe? 2013 eu falei, eu acho que eu ouvi uma palestra, alguma coisa assim que despertou em mim. Eu falei assim, nossa, mas ficar só aqui na Carface também já não tá sendo pra mim. Não tá preenchendo? Não tá preenchendo, parece que eu tô precisando de algo mais. Eu fui no banco, aqui, hoje na minha cidade mesmo, passei ali em frente a uma escolinha, escola de enfermagem. Me deu uma vontade de fazer o curso, né? E também a minha sogra, minhas 2 sogras já tinham falecido e a gente vai nos hospitais, tudo, a gente pensa, nossa, como é duro não saber nada. Me deu aquela vontade de saber, alguma coisa. E depois o meu paizinho querido, ele, nosso paizinho, e aí ele também, e eu falei, nossa, como é duro não saber, será que a gente soubesse alguma coisa, né? A gente, sei lá, né? A gente pensa isso. E aí despertou a curiosidade do conhecer. E aí foi onde eu peguei e falei assim, poxa, eu vou fazer alguma coisa. Gente, eu fui tão feliz, eu fiquei sabendo de um curso, e era lá na faculdade de Brás Cubas. E eu fiquei tão interessada, eu fiquei lá, tinha uma fila, tudo, fiquei na fila, toda animada, para fazer um curso lá que tinha vários cursos. Quando chegou minha vez, preenchi a ficha toda feliz. Aí a moça falou assim, a senhora esqueceu de preencher o ensino médio. Eu falei, não, eu não terminei. Ela falou, então não pode, você não pode fazer curso nenhum se não terminar o ensino médio. Daí eu falei, puxa vida, que lá desmoronou pra mim. Agora eu vou fazer um ensino médio, né? A gente acha dificuldade. Daí a gente fala, é melhor deixar pra lá. Mas também Deus é tão maravilhoso na nossa vida e Ele pôs pessoas assim pra me auxiliar ali, segurar na minha mão e tudo. E meu filho falou assim, vamos lá, minha filha, vai mãe, faz escola, o EJA, né? Eu fiz o EJA, o meu pai também, ele me ajudou, ele começou a dar aula de matemática aqui pra mim. Aí começou a dar aula de matemática, menino, gente, eu vou contar pra vocês, eu comecei, o meu ensino médio foi em 1 ano, eu fiz ele, foi dureza assim, porque eu não podia ficar lá na escola, meu esposo também tinha uma dificuldade assim Dessa nova mulher que estava querendo sair para estudar, né? Aí eu pedi aos meus professores, eles me ajudaram nessa. E aí eu fazia todos os trabalhos em casa, e aí eu levava lá, uma vez a cada 3 meses, levava para a escola todos os trabalhos, e resumindo, em 1 ano eu terminei, fiz meu cursinho de enfermagem, amei esse cursinho. Quando eu estava terminando, eis que surgiu a oportunidade de eu fazer faculdade. Foi Deus também, foi toda ajuda. A minha irmã convidou eu para me fazer um coach com ela. Aí eu falei, eu vou. Aí, gente, é tanta gratidão. Esse dia eu nunca vou esquecer na minha vida. Ela sabe disso que eu sempre falo. Eu cheguei para fazer o coach, ela falou assim, e foi muito bom, foi muito rico. É uma vivência maravilhosa, né, cara? É muito bom. Quando você tá realmente falando assim, deixa eu ir lá, me desvestir de mim mesma e conhecer isso que tá por vir de mim. Não é mais ou menos assim? E ela falou pra mim, Maga, você chega na sua casa e você põe 3 desejos num papel. E deixa esse papel na sua casa onde todos possam ver. As pessoas precisam saber do seu desejo. E mais do que as pessoas, você mesma precisa saber quais são os seus desejos para você poder realizar eles. E aí foi muito maravilhoso. Hoje eu estou no 10º semestre de psicologia e estou muito, muito feliz. E estou com planos já de fazer minha pós-graduação. Vou terminar agora em junho, em agosto, bem provável que eu vou fazer minha pós-graduação em neuropsicologia. E é muita, muita realização. E a força a gente tem é muito grande. E os caminhos
os caminhos é assim, as pessoas, as relações que a gente encontra na vida, a gente se fortalece muito. Quando eu entrei na faculdade, eu me sentia assim, uma tartaruga. Eu achava que as pessoas estavam correndo e eu me sentia gatinhando ali. Sabe, eu até comentei com as meninas aqui, o professor falava alguma coisa, já viu isso? Eu nunca. Já viu isso? Nunca. Sabe quando você vai diminuindo e vai ficando mais pequenininha? Eu falo assim, nossa, acho que eu sou bem burra, porque eu nunca ouvi nada disso. A gente comentou aqui que as 3 pessoas a mesma coisa quando voltou a estudar. É a mesma coisa. Você volta e olha, Isso também não. E não é que a gente... Essa tartaruguinha, ela anda devagarinho, mas ela não para de andar nunca. É a disposição que a gente tem, né? Porque a gente escolheu, a gente já batalhou, 40, passou dos 40, já construímos ali alguma coisa, a gente falou assim, não, agora eu vou dar esse olhar pra mim. E o que eu tenho a perder com isso? Deixa eu ir vendo. E quando a gente vê, a gente não para nunca. E aí é onde a gente se percebe que tudo aquele conhecimento que a Rosa estava comentando também, que todo aquele conhecimento que a gente já tinha, a gente vai e escuta de um teórico, de um professor falando, fala, nossa, eu já fazia isso, né, Rosa? Que você estava falando. Agora quem copiou quem, né? Daí você fala, nossa, então, gente, conhecimento a gente tem muito, muito. Vamos valorizar todo esse conhecimento que a gente tem, vamos compartilhar, vamos se unir, aprender o que vem de fora e trazer o que está aqui de dentro. Fazer esse movimento. Fazer essa troca, né? Fazer essa troca troca. é importante. Isso. E aí, assim, a Rose comentou que ela parou, né? Parou e não parou, né, Rose? Ela parou assim. Meus filhos. Parou, mas a gravidez exatava, tem a família e tinha o serviço que você fazia, né? Em casa. E em que momento deu aquele estalo para você voltar? Então, quando as minhas meninas elas estavam na educação infantil, sempre assim, na mesa, as duas, estudando e tal, eu não vou aguentar essa parte. Já vocês viram como eu negligencio, né, gente? Então, aí, a minha mais nova gosta muito de matemática, né, assim. E eu elaborava vários exercícios, gente. Fica tranquila. Vários exercícios de Não chorei também não, viu, gente? Vários exercícios de matemática, assim, pra ela fazer e tal. Acabava ela, faz outro, mãe, faz outro. E aí eu acabei fazendo um caderninho de situações, problema pra ela resolver. Aí ela resolvendo, eu levei na sala e perguntei, professora, fiz esses exercícios pra Ana Beatriz, tem problema? Ela, não, nossa, são ótimos, posso aplicar pra sala? Eu falei, pode. Aí, um minutinho, por favor. Lá do SESI perguntou se podia aplicar pra sala toda. Eu fui com isso pra casa, eu falei, gente, eu parei de estudar no ensino médio e hoje eu tô conseguindo ensinar minha filha na educação infantil, que é uma parte principal, o alicerce, né, de todo o caminho profissional, de todo o caminho estudantil, a educação infantil e tal. E eu consegui fazer, a professora vai aplicar para a sala de aula. Ninguém vai saber disso, agora várias pessoas sabem, né, mas na época, né, mas aquilo ali plantou, despertou, né, como você falou, a minha vocação, que eu sempre gostei do ambiente de escola. Sempre gostei do ambiente de escola, que meu pai já havia plantado isso em mim, né, e aí já fiquei com aquele sonho, eu vou voltar a estudar. Só que as meninas eram pequenas, eu já tinha feito o propósito de ficar com elas e tal, né. Mas quando a mais velha fez 14 anos, eu voltei a trabalhar, eu consegui emprego na creche da prefeitura, como ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. E aí, criançadinha na faixa de 3, 4 anos, né, que eu ficava com eles e tal, era das 8 às 17 que eu trabalhava, e aí foi plantando cada vez mais aquele sonho. Saí da prefeitura, né, que era por contrato, vim trabalhar na Casa da Criança São Sebastião, com uma turma já, né, de educação infantil, e aí eu comecei a fazer pedagogia em 2013 também. Fiz o curso de pedagogia e fui trabalhar, fiquei 10 anos na educação infantil como professora, né? E amo essa parte da educação infantil. Foi nessa parte que eu ouvi os teóricos falando, também teve a parte de na faculdade, você se sentia a burrinha, né, da sala. Mas também teve a parte de, nossa, mas foi o Piaget que falou isso, eu fazia isso com os meninos, eu já fazia isso. Então, eu acho que é o encontrar da sua vocação, né? Ver o que um teórico está ensinando, você já vivenciava aquilo ali, né? É o encontrar da sua vocação aquilo, né? E eu fiz pedagogia,
né? E depois dessa parte, quando eu terminei pedagogia, eu saí do emprego um pouco, fiquei uns 6 meses em casa, e aí a gente teve em casa um tempinho assim meio difícil, turbulento. Aí quando tudo foi melhorando um pouco, eu voltei, não, ainda estava na dificuldade assim da vida familiar, e aí eu entrei no Estado, né? Entrei no Estado como professora eventual, do ensino fundamental e médio. Só que eu entrei na sala do ensino fundamental e me deparava com crianças que, com 11, 12 anos, assim, no 6º ano, que eles não conseguiam ler direito o que estava escrito na lousa, porque era letra cursiva. Eles só entendiam letras de forma, e alguns não eram alfabetizados. E aí eu conversei com a coordenadora pedagógica, com a diretora, Sara e Fabiana, que são ótimas aqui da Sorbonne. Elas são né? incríveis. Aí conversei com elas. Beijo se vocês estiverem assistindo. Conversei com elas se eu poderia, na hora que eu não tivesse aula, porque eu era professora eventual aqui, ir com esses alunos na sala de recurso para dar uma força na alfabetização. E concomitante a isso, eu vim visitar você, e a sua mãe perguntou se eu poderia dar aula de alfabetização para ela de adulto. Aí eu falei, vamos fazer uma turma na igreja? E aí criamos a alfabetização de adultos aqui na paróquia, e eu estava aqui também no São Gomes. E como eu tinha que ensinar, eu falei assim, mas eu preciso aprender mais para ensinar. Aí eu fui fazer aula de um curso de educação especial com especialização em TEA, né? Transtorno do espectro autista, IDI. Aí fiz esse curso para poder entender mais esses alunos que estão na sala de aula, têm as suas habilidades, mas não são como os outros da sala, né? E eles precisam ter um olhar diferenciado, porque eles conseguem aprender, mas segundo as habilidades deles, né? Aí fiz esse curso, tá? Consegui ajudar essa galerinha. E aí eu precisava aprender mais para ensinar o ensino médio, literatura, por exemplo. Entrei e fiz o curso de letras, que caiu para 1 ano por conta da pedagogia, minha 2ª graduação. Terminei o ano passado, o curso de letras. E aí, continua no barco, né? E aí, no barco. Agora deu uma paradinha do estudo, vamos ver qual vai ser a próxima de Rose. Isso. Próximo evento. E a gente vê assim, tudo parece que meio que flui, né? A gente estava comentando isso. Quando você dá o primeiro passo, parece que as coisas vão fluindo, as pessoas vão chegando, os convites vão aparecendo, as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Sim. Mas não são só coisas boas que acontecem, né? A gente tem os nossos momentos de medo, os nossos momentos de crise e de pensar em desistir, né? Acho que todo mundo tem esses momentos, né? Que você não se acha bom o suficiente, ou que você acha que não vai ter força suficiente, não vai ter tempo suficiente. Família, né? Cobra um pouco da gente. Não só na cobrança verbal de falar, não, você tem que ir, mas às vezes, sem falar, a gente percebe a necessidade da nossa família, a gente sente que a gente está deixando, né? Aconteceu isso com vocês? Sim, é uma cobrança interna mesmo, né? Assim, contínua, né? Pelo menos enquanto eu... Gente, desculpa, aconteceu um acidente com o celular, mas a gente já tá arrumando. Pronto, gente, vamos lá. Então, são cobranças assim que nós mesmos fazíamos, eu mesma fazia, né? Na época, poxa, mas como é que eu vou sair agora? E as palavras negativas, porque nem tudo são flores, né? Quando a gente volta, quer voltar para o mercado de trabalho, quer voltar a estudar. São muitas coisas que a gente escuta que vai, se você comprar a ideia do outro, que não vai dar certo, com essa idade vai voltar a estudar, para quê? Fique em casa, tá tudo bem. Por que fulano de tal tá estudando agora? Já tá com 40 e pouco. Eu, no meu caso, tô com 53, né? Já tá com quase 50 anos, para que voltar a estudar agora? Mas aí é o olhar do outro contra as minhas necessidades, contra o que eu sei da minha história, contra o que eu sei das minhas capacidades. Então, se nós colocarmos isso na balança, o que o outro diz, olha, né, vai cair. Porque nós precisamos valorizar tudo aquilo que a gente tem plantado dentro de nós, né? O nosso futuro, tem futuro depois dos 50, graças a Deus, sim, né? Sim, tem sim. E também as necessidades do outro, né? Você entra numa sala de aula e vê as necessidades do aluno e vê o que você tem para oferecer. Isso aconteceu comigo, aí, poxa, eu preciso buscar para poder oferecer, Sim. né? Uma autorrealização da gente, Isso, né? Realmente, o medo, assim, ele chega. Eu lembro como se fosse hoje,
Primeira aula que eu tive de psicanálise, não sei se a minha irmã lembra, eu liguei pra ela e falei, por favor, vem aqui. Acho que ela até assustou, porque eu acho que eu nunca tinha pedido algo pra você assim, né? E eu apresentei uns cadernos assim pra ela e falei assim, eu tenho que fazer isso. E tipo assim, eu fiquei muito assustada. Naquele dia eu fiquei assustada, naquele dia eu pensei, eu não volto mais não. Porque se eu não sei esse começo, então eu não vou saber o restante, né? E aí eu precisava naquele dia, não era nada de aprender a lição, era só socorrer aquele medo pavoroso que eu tava sentindo. E ela gentilmente conseguiu acolher, me deu essa força, né? E me ouviu ali, e aí eu no dia seguinte fui pra faculdade e aí fui vendo que tudo aquele pavor assim, né? Depois surgiram outros e outros, agora eu tô na época do TCC, e aí sempre tem um outro, mas o enfrentamento, às vezes a gente quer fugir, porque o medo é grande e o medo paralisante, ele faz a gente não querer seguir adiante. Mas quando você fala assim, tá, mas deixa eu ver o que dá para eu fazer. Eu não consigo fazer tudo? Tá bom, o que eu consigo fazer? Isso aí é que faz a gente assim, é tipo uma válvula prepulsora. E conforme você vai enfrentando, a gente vai descobrindo, vale a pena. Existe o medo? É perfeito? Não. Tem dificuldade? Tem. É luta. Mas essa autorrealização que a Rosa acabou de falar também, assim, supera tudo. E eu penso assim, tanto na psicologia, também acho que na educação é a mesma coisa, né? Sim. Quando você vê o olhar do outro que você escutou, no caso da psicologia, mas da educação, que você conseguiu passar e ele conseguiu assimilar aquilo, e você percebe no olhar da criança, ou seja, do adulto, do idoso, que aquilo foi bom para ele, que foi um marco na história. Nossa, isso não tem preço, Sim. né? Não tem preço. Se vocês pudessem dar um recado para quem está agora pensando, eu estudo, eu não estudo, eu volto, eu não volto, o que vocês duas gostariam de dizer para essa pessoa? Para essa mulher ou para este homem, né? De repente é um homem que está vivendo a situação, mas o que você diria, baseado em tudo que vocês já viveram, né? E sentiram? Eu penso assim, que a primeira coisa que eu diria era para não desanimar frente à realidade da pessoa. Às vezes ela tem uma realidade, assim, de vida e vai pensar, mas o que vão pensar de mim e tal. Para não pensar assim, vai em frente, como ela falou, coloca os desejos que você tem no papel, escreve aquilo que você quer. Quais são os seus sonhos? Mas eu vou começar agora, eu vou estudar o quê? Mas eu não terminei o ensino médio, por exemplo, ou eu parei lá no início do fundamental, como que eu vou fazer? Volta. Hoje em dia, né, tem várias oportunidades. Se a gente ficar parado, o tempo vai passar. Se nós voltarmos a estudar, vai passar do mesmo jeito. Então volta. O maior instrumento para você iniciar, você já tem, é você. E pequenas coisas. O que eu posso fazer, né? Eu quero fazer uma faculdade, né? Pequenas coisas. Dá para eu fazer a faculdade agora? Eu tenho, que nem você foi para fila, né? Pensou, não consigo bancar minha faculdade agora. Hoje em dia a gente tem, assim, buscar informações. Buscar. Vocês estão vendo o nosso vídeo agora? Tem muitos vídeos buscando cursos gratuitos, né? Buscar sem cobrança. O que dá para eu fazer? O que dá para me acrescentar? Acrescenta daqui, dali. Olha, uma coisa eu digo para vocês, seja lá o que a gente se move para fazer, o ganho é muito grande, porque a gente, daquilo ali que a gente aprendeu, amplia a nossa forma de pensar e automaticamente amplia a nossa crença que a gente tem na gente. A gente tem nossas crenças limitantes. A gente olha pra gente e fala assim, poxa, eu não tenho essa capacidade, né? Então, quando a gente vai, enfrenta, assim, agora eu vou falar assim diretamente para as mulheres. Imagine quantos enfrentamentos a gente teve por conta dos nossos filhos. Quantas vezes a gente teve que sair de casa nas madrugadas ou ir para a escola, tentar ensinar eles para ir para a escola, ou vários outros eventos que a gente passou com eles com febre, doente.
E a gente, naquele momento, não pensou, será que eu dou conta? A gente até poderia pensar, mas salvar, cuidar, o impulso, o movimento, ele é tão grande. E aí, quando chega pra gente, que a gente fala assim, não, agora eu vou tentar dar uma olhadinha aqui pra mim e fazer alguma coisinha. Então, busca essa força, essa capacidade que a gente já se moveu para fazer alguma outra coisa, que ela tá aí guardadinha para você fazer para você e automaticamente para sua família. E tudo que a gente faz, as pessoas que estão do lado da gente se beneficia. Uma coisa que eu ouvi recentemente é, nossa, como você mudou. É gostoso ouvir essa palavra, viu? É muito bom, porque se a gente mudou, que bom. Que bom que a gente mudou. Trouxe uma mudança, tá diferente, tá crescendo, tá ampliando. É esse o recado que eu dou. A Maga falou uma coisa muito importante, que nós tivemos vários enfrentamentos, seja com os filhos, com a família, nas fases que os nossos filhos passaram. A minha filha mais velha, Maria Luísa, ela, quando entrou na escolinha, no SESI, né, que ela teve uma outra antes que não deu certo, aí foi pro SESI, né, educação infantil. E no primeiro aninho dela lá, eu estava com a Ana Beatriz bebê, com 1 aninho. Nós íamos levar a Maria Luísa para a escola, e como era horário de adaptação, eu ficava esperando, tinha uma porta de vidro, né? E era uma dor para ela ficar na escola, mas era uma dor para mim também. E teve que passar por esse enfrentamento, por isso que eu estou me lembrando disso. Aí a Maria Luísa, quando ela entrava na sala de aula, ela falava para a professora que ia tomar água e dava uma olhadinha na porta de vidro para ver se eu estava esperando lá com a Ana Beatriz. Teve um dia, uma semana, acabou o horário de adaptação. Mãe, você vai ficar esperando? Vou ficar te esperando. Olha que errado, menti para ela. Aí ela entrou, eu vim embora, porque ela ia sair meio-dia, eu estava lá para pegar. Só que nesse período que ela estava acostumada a ir ao banheiro para ver, ela saiu e eu não estava, né? Quer dizer, foi uma dor para ela, mas foi para mim também, mas foi preciso eu vir embora, né? Para ela ter esse enfrentamento e eu também. Foi difícil para ela, foi difícil para mim, para aquela época, e tiveram outras situações, tanto de enfrentamento para elas quanto para mim. Eu as ajudei, elas me ajudou e nós estamos seguindo assim, né? A vida é um completar assim, um ajuda o outro. Sim. Né? Bom, agora eu vou dar o meu jeitinho aqui. Eu tô segurando o celular, porque escapou aqui o nosso pedestal. Eu vou dar um jeitinho pra eu voltar pra falar com vocês também, assim, vocês me vendo, tá bom? Peraí. Coloquei um foco nas meninas mais de perto. Me juntei, né? Como é que vocês estão conseguindo ver a gente? Como é que tá aí, né? Dá um feedback pra mim. Se tá legal, se vocês estão conseguindo nos enxergar. Meu braço é meio curtinho, talvez não seja o suficiente, mas aí vocês me falem como é que tá, né? Comenta pra mim, por favor, só pra gente poder dar sequência com vocês. Bom, eu vou sentar aqui, ó, a gente vai ficar pertinho. Vamos ver se agora a gente consegue conversar melhor, né? Gente, assim, essa troca toda de experiências que nós tentamos fazer junto com vocês, ela foi para poder, de repente, demonstrar e impulsionar um pouquinho, né? Muitas vezes a gente duvida da nossa própria habilidade, do nosso direito, né? Das nossas conquistas, do que nós somos, e vamos deixando a vida nos levar, né? Foi-se o tempo que 40 anos era tarde, né? A estimativa de vida nossa cresceu. Hoje a gente nem sabe se vai se aposentar, na verdade. Eu sei que tem muita gente que nesse momento está preocupado com isso e talvez até quem está mais próximo consiga, né? Mas a gente não sabe do dia de amanhã, né? Já se foi o tempo que a carreira parava aos 40, né? Que a vida parava aos 40, que já era tarde recomeçar, né? Então, começa uma nova era. E é importante a gente fazer essa troca de aprender com as pessoas que estão chegando no mercado, com os nossos filhos, com os amigos deles, com os jovens que estão aí nas empresas. Às vezes você vai entrar numa empresa ou você já trabalha muitos anos em algum lugar e aí chega um jovem lá com outras ideias, outras formas de aprendizado e aí você precisa se localizar nisso tudo, né? E essa troca é muito importante, ela é muito rica. A gente vive aprendendo. Não há nada que você saiba e não possa saber mais. E não há nada que você ensine que você não possa ensinar mais e aprender mais com aquilo. Né? Essa troca é muito rica. Eu tinha comentado no começo, né, do vídeo que eu daria algumas dicas para você que está querendo se reinventar.
E eu considero essas dicas bastante importantes. São simples, coisas simples, passos simples. Eu fiquei grudadinha na música, gente sabe. E eu fiquei assim, eu gostaria de passar para vocês esses pequenos passos, mas que realmente ajudam, tá? São passos que eu apliquei na minha vida, que eu passei para outras pessoas, que elas aplicaram também, e eu posso dizer para vocês com certeza que isso realmente ajuda a desbloquear um pouquinho. E o primeiro passo é você pegar um papel, uma folha, e se você não se sentir confortável escrevendo, pega o celular, grava a sua história. Tudo que for importante para você, você vai lembrando, vai se desvendando, vai recordando momentos, às vezes vai bagunçar, vai para frente, volta para trás, é porque lembrou de alguma coisa que você, né, esqueceu naquele momento que estava falando. Escreve sobre o que você aprendeu, se você estudou, a época de escola, o que você gostava mais, se você trabalhou, onde você trabalhou, o que você gostava, o que foi negativo, o que foi positivo, sua história pessoal dentro da sua casa, o que você aprendeu com a sua luta, né? Tudo que a gente vive, a gente não aprende só na escola, a gente aprende na vida. A vida é uma escola muito, muito rica. Essa troca de vivências que a gente tem com as pessoas, com as nossas famílias, com os nossos amigos, isso é muito rico. E quando a gente escreve isso, a gente consegue externalizar isso, a gente tira aquilo de uma lembrança vaga da mente, para montar uma história, a gente consegue enxergar melhor tudo que a gente já aprendeu e tudo que a gente pode ensinar. Então, o primeiro passo é você se conhecer. Até porque se você for fazer uma entrevista de emprego e alguém perguntar para você, olha, mas quais são suas habilidades? Né? E você sabe fazer isso? O que mais você sabe fazer? Por que eu devo contratar você? A primeira pessoa que você tem que responder a tudo isso é você mesmo. Né? Você tem que se conhecer o suficiente para que você possa convencer o outro de que você é capaz de. Então, o primeiro passo é esse autoconhecimento. Se você não tem como buscar de alguma forma, esse pequeno detalhe, essa pequena ferramenta de você escrever, anotar, é uma ferramenta muito positiva. O segundo passo, que é interessante, é você pensar o que eu quero. Eu quero voltar a estudar, eu quero voltar a trabalhar, eu quero, às vezes tem aquele momento, e aí vale uma aspas muito interessante. A gente tem o momento do eu preciso e o momento do eu quero. Né? Não dá para se falar de querer quando há uma necessidade básica gritando, né, na nossa realidade. E às vezes o que você precisa naquele momento é dinheiro, né? Porque você tem as suas necessidades gritando por aquilo. E aí, às vezes você precisa realmente sair da sua zona de conforto e sair do que você quer e ir em busca de sustentar, né, sua família, você, suas necessidades, às vezes um problema de saúde, para depois pensar no que você quer, né? E às vezes esse momento serve até para você dar um degrau, né? A gente teve a situação da Rose. A Rose, ela não começou como pedagoga, né? Ela começou ali e foi um degrau, e daquele degrau foi outro degrau. No momento que ela estava com as filhas, ela estava lá com as filhas e estava fazendo os trabalhos dentro de casa. Magali é a mesma coisa, ela não começou como psicóloga, né? Eu não comecei como coach. Então, tem todo um processo que às vezes a gente precisa passar. Mas é importante a gente acreditar e sempre ter na nossa mente o sonho, aonde a gente quer chegar. Porque quando a gente não tem um objetivo, a gente não tem para onde ir, a gente termina ficando assim, à deriva. Né? O que a vida trouxe, e se ela não trouxer, não trouxe. A gente não coloca, o dinheiro que chega e se sobra, não sobra, porque a gente vai colocando. Eu costumo falar que 10 centavos guardado é 10 centavos ganho, não importa se é 10 centavos. Né? Então, você tem um norte, quando você sabe o que você quer, você vai atrás do que você quer. Né? Vai surgir essa oportunidade, seja um curso gratuito, seja ajuda de um amigo, seja um familiar, seja alguém que pode te ajudar, mas é importante você saber o que você quer. Senão a oportunidade chega e você não reconhece. Você olha para ela e não consegue enxergar. Então esse é o segundo passo. O que você gostaria de fazer? O que você gostaria de ser? Como que você gostaria que fosse sua vida? Né? Como que você gostaria que fosse sua rotina? Porque às vezes a gente reclama muito do que a gente tem, mas a gente não sabe o que a gente quer de melhor. O que a gente queria mudar? Né? Então, o que você quer? Esse é um segundo tópico. E o outro é o que você precisa para aquilo acontecer. Né? Às vezes a gente acha que a gente precisa de tanto, e às vezes não. Às vezes a gente precisa só começar com o que a gente tem. Né? Então, quando eu comecei a fazer o meu processo, comecei a trabalhar com coach, o que eu precisava? Eu precisava já ser Master Coach?
o que eu precisava para começar? Não, eu precisava fazer o primeiro curso. Eu precisava atender pessoas, eu precisava ver se aquilo dava certo. E aí, essas coisas de quem trabalha de forma autônoma, ou quem é professor, ou quem é psicólogo, consultor, sente muito isso. Os primeiros atendimentos você nunca se sente capaz, né? A gente sempre acha que a gente tá, nossa, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Será que eu ajudei? Não ajudei? E quando você começa a ver que aquilo tá dando fruto, né, é que você vai se fortalecendo. E não são só frutos. Vai vir vento, vai te balançar, você vai se desmotivar, vai ter que se reerguer. Isso faz parte do processo da vida, tá tudo certo. Aconteça o que acontecer, você continua respirando. É só isso que eu digo pra você, não para de respirar. Continua respirando que tudo vai fluir, né? E é muito importante você pensar nisso, brincadeiras à parte, é muito importante você pensar nisso. Mas o que eu preciso para dar o primeiro passo? O que eu preciso hoje? O que eu preciso agora? Às vezes a pessoa quer perder peso, né? Preciso perder 10 quilos. Ok, vamos começar perdendo 1, né? O que eu preciso agora para perder 1 quilo? Né? E para manter esse 1 quilo que eu perdi? Né? Porque às vezes você termina pensando tão grande e quando você quebra em pedaços o problema fica mais fácil para você. E por último, não menos importante, a última dica é quem pode te ajudar. Quem são as pessoas que de repente conseguem levar um currículo, te indicar um curso, te ensinar a mexer num celular, te ensinar a mexer num computador, te ensinar um caminho novo, uma alternativa nova. A gente sabe que as gerações têm mudado, as profissões são muitas profissões hoje, o mundo está em constante mudança e às vezes a gente se prende só ao que a gente sabe do mundo. E tem muita coisa que as pessoas, os jovens mesmo, conseguem nos ensinar, para que a gente possa ter uma visão maior do que a gente pode fazer. Às vezes, a profissão que você vai se realizar, a carreira que você vai realizar, você nem conhece. Eu mesmo, quando eu fiz a primeira faculdade, eu nem imaginava que um dia eu ia ser coach, né? Eu fiz análise de sistemas, eu jamais imaginar que eu ia sair daquela área, né? Toda a minha consciência, toda a minha vontade estava voltada naquilo. Eu não conhecia o coaching, eu não imaginava essa parte de análise comportamental, eu não imaginava essa parte de treinamento, de palestra, enfim, né? Não era uma coisa presente no meu dia a dia. Então tem muita coisa que talvez nem esteja presente, não esteja presente no seu dia a dia. E essa conversa, né, essa troca de ideias pode te ajudar a encontrar um caminho para você colocar tudo que tem de bonito, tudo que tem de novo, tudo que tem de guardado aí para outras pessoas aprenderem com você e você aprenderem para outras pessoas. Olha, foi um prazer, apesar do nosso contratempo, né? Depois, vale a pena tirar as fotos do nosso making off para colocar para vocês, né, as nossas situações. Depois eu vou colocar para vocês rirem com a gente a situação que está acontecendo aqui. Mas foi um prazer estar com vocês, foi um prazer compartilhar um pouquinho com as meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Os vídeos continuam na Semana da Mulher, domingo que vem tem um outro vídeo, né? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a maternidade e a carreira, um pouquinho sobre esse momento que eu, inclusive, estou vivendo e eu acho que a gente nunca para de viver porque a gente nunca deixa de ser mãe, não importa, né? Quantos anos a gente tem, você deixou de viver a maternidade e carreira, as meninas estão grandes, estão fazendo, a Magali, você deixou de viver a Magali? Não, gente, já me falaram, minha filha tem 2 anos, já me falaram que ela pode ter 70 que eu voltar nessa, então tá tudo certo. Já vai acostumando, né? Você quer falar alguma coisa? Eu quero só terminando assim, você perguntou o que mais a Rose vai aprontar. Então, agora eu não estou mais trabalhando no São Gomes, eu trabalho na escola Cid Bucô, sou professora de liminar. Meu pai deu aula lá, gente. Sou professora de liminar de um aluno autista, meu aluno, ele é muito querido. E, enfim, é isso. Começando uma nova etapa. Começando uma nova etapa, de novo. E acompanhando a Juliana que passou no vestibular agora, né? Você foi lá levar, ó, tá vendo? As histórias vão se repetindo, né? E você, Magali, quer falar alguma coisa? Falo daqui mesmo. Olha, vira pra você, fala, vira ele pra você. É que eu tô aqui, né, meio de câmera. Vou vir aqui, não sei se tá saindo aí, tá, irmã? Tá, tudo aí, quer segurar aí, irmã? Segura, vai, fala. Olha, eu queria agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui. Foi importante pra gente estar aqui. Existiu esses contratempos, assim, achei que ficou bem real pra gente saber que na vida existem esses contratempos. A gente poderia desistir do vídeo? Não.
Em todos os lugares existe contratempo? Sim, Existe. sim. Acho que dessa forma a gente Bom ficou até mais exemplo. próximo de vocês. Sim, é. E eu desejo, do fundo do meu coração, que cada coraçãozinho que ouviu a gente aqui, ou que vocês também possam repassar, e para dizer que existe dentro de cada um de nós uma força. Uma força, mesmo que ela possa estar ali escondidinha. E às vezes a gente pensa assim, eu não sei o que eu quero, mas se a gente der uma olhadinha nas coisas que a gente já não está querendo mais, As habilidades, né? As próprias habilidades. e aí buscar alguma habilidade ali e se conhecendo, igual a Karina mesmo deu essa dica que é valiosa, acho que vai ser assim já um bom suporte pra gente enfrentar aí. E o enfrentamento traz um movimento traz um enriquecimento, uma sabedoria, agrega valores. Tem uma frase que veio aqui na minha mente agora, é assim: quando a gente não se movimenta, a gente não percebe as correntes que nos prendem. Sim. Um abraço carinhoso para todas e todos. Gente, ó, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tá bom?